Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 13 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos, perfeito? Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como o professor. E hoje, como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 13, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de riqueza, de paz espiritual e sabedoria para a vida de mais e mais pessoas. Bora lá? Vamos fazer a nossa leitura de hoje. Para isso vamos pegar aqui, vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no quarto livro de Reis, capítulo 13, e se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria, eu recomendo que você assista aí aos nossos vídeos das nossas playlists anteriores aí, que você vai adquirir muito conhecimento e muita sabedoria para melhor tocar a sua vida, pois a Bíblia é um grande livro de sabedoria e nela você encontra respostas e soluções para todos os seus problemas, ok? Então no capítulo 13, no versículo 1 do capítulo 13 diz assim: No 23º ano de Joás, o filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, o filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou por 17 anos. Então nesse livro nós vamos falar aqui do rei Jeoacás, Rei Jeoacás, que era rei de Israel, e também do seu filho, Do seu filho que veio a reinar no seu lugar, Jeoás, que veio a reinar no seu lugar depois, perfeito? E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, e seguiu os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso ele não se afastou. Então é uma coisa que é similar, que é praticamente igual a todos os reis de Israel, é fazer aquilo que era, eles faziam o que era ruim, o que era mal, o que não era bem visto aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. E a ira do Senhor foi acesa contra Israel, e ele os entregou na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, o filho de Azael, todos os seus dias. E Jeoacás buscou ao Senhor, e o Senhor atentou a ele, porque ele viu a opressão de Israel, porque o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu a Israel um salvador, de modo que eles saíram debaixo da mão dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como antes. Todavia eles não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez Israel pecar, mas neles andaram, e ali também permaneceu o bosque em Samaria. Tampouco deixou do povo para Jeoacás, senão 50 cavaleiros e 10 carruagens, e 10.000 homens a pé, porque o rei da Síria lhes havia destruído e lhes havia feito como o pó da debulha. Então, todo o período ali, do reino de Jeoacás, o povo de Israel ele foi escravizado ali pela Síria, pelo rei da Síria, e não restou nada ali para eles, como foi dito aqui, apenas 50 cavaleiros, 10 carruagens e 10.000 homens a pé. Foi tudo o que restou ali para o rei Jeoacás. Ora, o restante dos atos de Jeoacás e tudo o que ele fez e todo o seu poder não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram em Samaria. E Jeoás, o seu filho, reinou no seu lugar. No 37º ano de Jeoás, rei de Judá, começou Jeoás, o seu filho, o filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 16 anos. Então, Jeoás reinou ali em Israel por 16 anos, sendo que o seu pai havia reinado por 17 anos, perfeito?
E ele fez aquilo, e ele também fez aquilo que era mal à vista do Senhor, e não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, mas neles andou. E o restante dos atos de Jeoás, e tudo o que ele fez, e o poder com que ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou sobre o seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Ora, Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade da qual ele morreu. E Jeoás, o rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre a sua face. E disse: O meu pai, ó meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. Então, Eliseu, ele estava enfermo, né? E Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo, né? E lá ele chorou, né? Vendo a enfermidade de Eliseu, né? Pois aquela enfermidade veio a matar Eliseu. E Eliseu disse: Toma um arco e flechas. E ele tomou consigo um arco e flechas. E ele disse ao rei, e Eliseu disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse-lhe: Abre a janela do lado do oriente. E ele abriu. Então Eliseu disse: Atira. E ele atirou a flecha. E ele disse: A flecha do livramento do Senhor, e a flecha do livramento da Síria. Porque tu ferirás os sírios em Afec, até que os tenhas consumido. Até que os tenhas consumido. E ele disse: Toma as flechas. E ele as tomou. E ele disse ao rei de Israel: Fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: Tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes. Então terias ferido a Síria até tê-la consumido. Posto que agora tu ferirás a Síria não mais do que 3 vezes. Então, ali Eliseu deu uma ordem para que, no caso, Jeoás ferisse a Síria. E ele vai lutar contra a Síria e vai ganhar apenas 3 vezes, né? Pois ele deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. E Eliseu morreu e eles o sepultaram. E os bandos dos moabitas invadiram a terra pela chegada do ano. E sucedeu enquanto eles estavam sepultando um homem, eis que espionaram um bando de homens e lançaram o homem no sepulcro de Eliseu. E quando o homem foi largado abaixo, ele tocou os ossos de Eliseu. Ele reviveu e levantou-se sobre os seus pés. Porém, Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Então, Hazael, que era o rei da Síria, ele escravizou Israel todo o período de Joacás, ou seja, durante todo o governo, todo o reinado de Joacás, ali que durou 17 anos. E o Senhor foi gracioso para com eles, e deles teve compaixão, e teve respeito para com eles, por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não quis destruí-los, tampouco ele os lançou da sua presença até aquele momento. Assim Hazael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, o seu filho, reinou no seu lugar. E Jeoás, o filho de Joacás, tomou novamente da mão de Ben-Hadad, o filho de Hazael, as cidades que ele havia tomado da mão de Joacás, o seu pai, por guerra. 3 vezes Jeoás venceu e recuperou as cidades de Israel. Então, por 3 vezes, como Eliseu havia dito, né, que ele só iria vencer por 3 vezes. Então, por 3 vezes, Jeoás venceu a Síria e tomou as cidades, né, que no caso a Síria havia tomado ali do reino de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 13 do 4º livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou por um minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final desse vídeo, que Deus abençoe a sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no
nosso canal, deixar seu like, fazer o seu comentário. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!